Olá, criançada! Estamos de volta com a Miniban em casa, só que em um novo formato. Agora nós teremos uma aula por semana para todas as idades e nesse novo ambiente. Gostaram? Ainda teremos mais uma novidade para vocês. Agora eu não vou mais ficar falando sozinha, imaginando vocês aí do outro lado me respondendo. Agora eu terei aluninhos especiais aqui aprendendo comigo. Hoje vão estar conosco o Lelo e a Leleca. Oi, pessoal! Oi, pessoal! Como vocês estão? Tudo bem, Lelo e Leleca? Bem felizes por participarmos da videoaula das crianças. Maravilha! Gostaram, crianças? Eles serão agora nossos companheiros, aluninhos de vocês aqui também, com vocês, aluninhos da tia Michele, para a gente aprender juntos, tá bom? A gente vai continuar aprendendo os temas que nós íamos estudando nas videoaulas, tá bom? O mesmo tema para a gente encerrar a lição dos reis de Israel. Eles vão estar aqui aprendendo com a gente e vocês daí também, aluninhos da Miniban. De onde vocês vêm, Lelo e Leleca? A gente vem lá do Colégio Batista. A nossa mamãe é a diretora Edna. Eu conheço a diretora Edna. Vocês vieram do Colégio Batista. Muito bom. A tia Michele trabalhava lá também. Conheço muitas crianças lá do Colégio Batista. Muitas são aqui da nossa igreja, né? Que legal. Então vocês são irmãozinhos. Que legal, crianças. Qual é a idade de vocês? Eu tenho 8. E eu tenho 9. Que gracinha! Vocês gostaram deles, pessoal? São muito bonitinhos, né? Coleguinhas novos aqui da Miniban. A Leleca disse que tem 8 anos, 9, né, Leleca? E o Lelo tem 9 aninhos. Quem tem a mesma idade que eles aí? Pensem, quem tem a mesma idade do Lelo e da Leleca? Vão pensando aí, tá bom? Vocês gostaram? Vocês gostam, Lelo e Leleca, de estudar? Vocês gostam de estudar a Bíblia? Não muito. Eu prefiro jogar videogame. Sim, eu gosto muito de aprender sobre todas as coisas e principalmente sobre Deus, que criou todas essas coisas que a gente aprende em história, geografia, ciências. Muito bem! No jogo eu aprendo inglês. Deve ter muita menina em casa pensando, eu sou como o Lelo, eu gosto de videogame. E muitas menininhas em casa também pensando, eu sou como a Leleca, né? Gosto de estudar, de aprender novidades. E também deve ter o contrário, tem meninas que gostam de videogame e tem muitos meninos que também gostam de aprender outras coisas, além do videogame, não é? Vamos então à nossa aula? Vamos à nossa aula. Vocês estão a fim de aprender hoje, meninos e meninas? Lelo e Leleca? Sim! Então vamos começar a nossa aula, tá bom? Vamos começar. A tia Michele vai pegar a Bíblia. A primeira coisa que nós devemos fazer é ler a Bíblia, sempre que vamos começar uma aula aqui na nossa Miniban, não é? Vocês trouxeram a Bíblia? Sim, esquecemos! Tudo bem, por hoje eu posso ler para vocês o que nós vamos fazer a leitura aqui, tá bom? Mas é sempre bom, sempre importante trazer a Bíblia para a igreja, não é? Assim como na escola a gente leva o livro didático, leva o caderno, para a igreja nós temos que trazer a nossa lição, trazer a Bíblia, porque o conteúdo que nós aprendemos aqui na igreja é o conteúdo da Bíblia, tá bom? Vocês vão abrir agora a Bíblia de vocês aí em casa. Os nossos amiguinhos não trouxeram, mas vocês têm aí em casa. Vão abrir a Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 19, versículo 15, tá bom? Vou esperar um pouquinho para vocês encontrarem. Capítulo 19, versículo 15, do 2º livro de Reis. Eu vou ler o versículo e depois nossos amiguinhos vão repetir comigo. Só tu, Deus, reina e governas todos os reinos do mundo. Tu fizeste o céu e a terra. Repitam comigo, Lelo e Leleca. Só tu, Deus. Só tu, Deus. Reinas e governas. Reinas e governas. Todos os reinos do mundo. Todos os reinos do mundo. Tu fizeste. Tu fizeste o céu e a terra. o céu e a terra. 2 Reis. 2 Reis. Capítulo 19. Capítulo 19. Versículo 15. Muito bem, memorizaram. Versículo 15. Parabéns. Hoje vou contar para vocês
a continuação da história dos reis, que estávamos estudando para podermos finalizar essa parte, este período da história do povo de Deus, tá, crianças? Já sabemos bem que Saul foi o primeiro rei de Israel, mas não foi um bom rei. Depois dele veio o rei Davi, querido de todos, né? Que foi o melhor de todos os reis. E após o rei Davi, veio então o seu filho Salomão. Cada um destes reis reinou por um período de 40 anos. Portanto, o Reino Unido durou 120 anos. Vocês sabem, Lelo e Leleca, o que aconteceu com o reino de Israel depois do reinado de Salomão? Eu não sei. Eu perdi essa aula. Eu estava jogando videogame. Eu sei. O reino foi cortado ao meio. Como assim? Passaram uma faca no reino? Ou foi uma espada? Ou uma tesoura? Ou uma navalha? Não, nada disso, Lelo. Muito bem, a Leleca tá ligada na lição. Não foi nada disso que aconteceu, não é? Não foi nada, não foi bem assim, uma faca no meio do reino, nem uma navalha. O que aconteceu foi que o reino foi dividido, porque entre as tribos de Israel começou a ter muita confusão, muita discórdia, e algumas tribos se dividiram, um pouco para lá, um pouco para cá. Foi essa divisão, o corte que aconteceu, como a Leleca está dizendo. Não foi assim um corte físico, mas um corte em que as pessoas ficaram divididas. Um pouco que tinha uma opinião ficou para cá, outro pouco que tinha outra opinião ficou para lá, né? Algo parecido com o que pode estar acontecendo hoje em dia também. Pessoas divididas nas suas opiniões. Isso aconteceu naquela época. Nós aprendemos que depois de Salomão, o reino foi dividido, porque começou a ter brigas, discórdias entre as 12 tribos, que faziam parte do reino de Israel. Daí foi dividido em reino do norte e reino do sul. E se seguiram aí 20 reis crianças de cada lado. A maioria deles foram maus, principalmente os reis do lado norte, que se esqueceram de Deus. Nós vimos aí os reis Roboão e Jeroboão. Vocês se lembram? Foram os primeiros que nós vimos aí quando o reino se dividiu, né? E aí, um era filho de Salomão, o outro já foi um que se rebelou e criou o outro reino. Nós vimos também o rei Abias e Nadab, tá bom? Rei Abias e Nadab foram outros que se seguiram depois em cada lado aí dos reinos do norte e reino do sul. Nós também vimos os reis Baasa e rei Asa. Vocês se lembram que nós já vimos isso? Os reis Asa e Baasa, cada um de um lado do reino do norte e reino do sul. E vimos os reis também antes de Acabe nós vimos Josafá e Elá. Vocês se lembram? Nós fizemos muitos reis durante todas essas lições. E aí nós também vimos o rei Acabe e o rei Acasias, tá bom? E o rei Acabe era o esposo da malvada rainha. Vocês se lembram, crianças, Lelo e Leleca, quem era essa rainha malvada? Sim! Jezabel! Muito bem, Jezabel. Agora até o Lelo sabia a resposta. O Lelo tá ligado. A rainha Jezabel, a malvada, perseguia e matava profetas, mas teve um final trágico. E também teve, sabe o quê? A rainha Jezabel teve uma filha bem má, que cresceu e se casou com um dos reis do outro reino. E quando ela já era avó, o seu filho, o rei, morreu. Essa malvada decidiu fazer, sabe o que, crianças? Vocês não imaginam. Ela decidiu matar todos os reis, todos os netos dela, filhos do rei que havia morrido, para que ela pudesse assumir o trono. E ela passou a reinar em Judá. Porém, a babá do seu netinho Joás o escondeu bebê no templo. E ali ele foi criado pelo sacerdote até 7 anos de idade, quando mataram a malvada rainha Atalia. E Joás se tornou o rei. Ele se tornou o rei mais jovenzinho do povo de Deus. E também do outro lado teve um rei que assumiu muito jovenzinho, o rei Josias, com 8 anos. Esses 2 reis foram os mais novos dos 2 lados aí
que assumiram ainda criança. Já pensou? Vocês conseguem imaginar, crianças, aí Lelo e Leleca, uma avó tão má assim, que matou os próprios netos? Vocês gostam da avó de vocês? Eu! Sim, vocês gostam. A gente imagina sempre que vovó é uma pessoa do bem, que ensina coisas legais para os meninos e as meninas que fazem, né? O que a gente gosta, o que os netinhos gostam, né? Lelo, como é que é com a sua vovó? Eu adoro a minha vovó, porque ela faz bolos, doces e muitas gostosuras pra mim. Eu amo a minha vovó, e não só por isso, mas porque ela cuida de nós com carinho e me ensina a fazer muitas coisas legais, como costurar, bordar, fazer tricô, crochê, e ela me ensina a cozinhar e nos conta muitas histórias. Uau, é assim mesmo, né, que acontece com a maioria das vovós, com os seus netinhos, né? Bom, depois disso, vieram ainda muitos reis dos dois lados. Vamos preencher os nossos livros dos reis? Aquele que a gente estava fazendo com as carinhas, os emojis, dos dois reinos. Vocês se lembram que a gente fez isso durante as videoaulas anteriores, tá bom? Nós temos aqui o livro dos reis de Judá e também dos reinos, né, de Judá e do reino de Israel. Eu vou mostrar rapidinho aqui para vocês que eu já preenchi os reis que faltavam, nós tínhamos parado aqui. Então, no reino de Israel eu preenchi os que faltavam e a gente pode ver que todos eram maus, tá bom? E no reino de Judá, nós tínhamos parado aqui, eu preenchi os que faltavam e só alguns foram bons, bem poucos, tá bom? Bem poucos. A maioria dos reis dos dois lados não agradou a Deus. Conclusão, crianças, toda vez que o povo tinha um bom rei, o que acontecia? Eles eram abençoados. E quando eles não tinham um bom rei? Eles eram sofridos. Eles sofriam, é verdade. E Deus acabava deixando, né, com que o povo sofresse, porque se eles se afastavam de Deus, Deus deixava de estar ali pertinho, cuidando, protegendo, abençoando aquele povo, porque o líder estava sendo mau, ele levava o povo a ser mau também. Os inimigos de Deus eram muitos, e Deus sempre que era esquecido e trocado por falsos deuses, crianças, ou deixava né, com que o povo se virasse sozinho. E tudo ia de mal a pior. Até que pediam de novo a proteção de Deus, pediam perdão por seus pecados, e Deus providenciava então um defensor, um libertador. Agora que os dois lados só tinham reis maus, Deus permitiu que fossem invadidos e escravizados de novo, como foi na época do Egito, antes de serem libertos por Moisés. Nabucodonosor invadiu e destruiu tudo, matou muita gente e levou muitos como escravos, inclusive a família real. Já no reino do norte, que era o de Israel, os assírios invadiram, levando muita gente também. Agora que os dois reinos estavam desagradando a Deus, eles perderam essa proteção de Deus e então povos inimigos, povos maus invadiram e destruíram tudo. O que vocês acham, Lelo e Leleca? É melhor ser um servo de Deus ou escravos de homens maus, como estes reis? Não sei. De qualquer forma, eu vou estar sendo escravo de alguém? É melhor ser servo de Deus, porque ser servo de Deus não significa ser escravo dele. Com ele nós somos livres, livres do pecado, livres da maldade. É verdade, é isso mesmo que acontece. Nós precisamos ser servos de Deus. Isso não quer dizer que, sendo servo de Deus, nós seremos escravos dele. Muito bem, Leleca, é isso mesmo. Quando nós dizemos servo, nós, né, não quer dizer que vamos ser escravos, e sim protegidos por Deus, tá bom? É melhor ser livre com Deus, mas obediente a Ele, ou ser prisioneiros de governantes, assim como esses que obriguem você a fazer o que você não quer, o que você não gosta, ou o que você não acredita. Então, vamos orar para que as nossas crianças sejam obedientes a Deus e não escravas da maldade?
Querido Deus, nós queremos te pedir que as nossas crianças sejam sempre as mais inteligentes, as mais espertas, para que possam fazer as melhores escolhas e que, em nome de Jesus, elas escolham obedecer ao Senhor, que elas prefiram ser suas servas do que escravas do mal, escravas do pecado. E dessa forma, nós seremos sempre abençoados. Quando nós fazemos as melhores escolhas, nós colhemos sempre os melhores frutos. E é isso que nós queremos que as nossas crianças aprendam a fazer, as melhores escolhas. E entendam que o melhor é ser servo do Senhor e protegido por ti, do que ser escravo do mal e maltratado pela maldade e pelo inimigo de Deus. É o que nós te pedimos nesse dia. Ensina as nossas crianças a serem servos obedientes ao Senhor e fugirem do pecado e fugirem do mal, em nome de Jesus. Amém! Muito bem. Olha só. Os nossos amiguinhos estavam aqui hoje cooperando na aula e eles agora também vão fazer, sabe o que, crianças? Eles estarão agora procurando as atividades no site. Vocês agora vão procurar lá no site atividades de 2 semanas que nós vamos deixar disponível para vocês, e lá vocês vão fazer essas atividades que valerão ponto para a nossa programação de Natal, tá bom? Então façam as atividades, caprichem, deixem tudo guardadinho, que na nossa atividade de Natal nós então estaremos aí recolhendo e valendo ponto para vocês, tá bom? Lelo e Leleca, vocês querem fazer algum comentário, alguma pergunta antes da gente terminar? Eu gostei muito da aula de hoje. Que bom, Leleca. E você, Lelo? Eu também gostei muito. E eu até queria dizer que, porque eu joguei videogame, eu esqueci de estudar a Bíblia. Mas olha só, eu aprendi que não tem problema jogar. Eu só tenho que fazer no tempo certo e na hora certa. Então brinquem, mas também estudem. Muito bem, o Lelo aprendeu a lição de hoje. Tudo tem seu tempo, né, Lelo? Isso aí. Então, joga videogame, não tem problema. Só escolham bem os jogos que vocês vão aí jogar. Mas também estudem a matéria da escola, a matéria da Bíblia, os conteúdos de tudo que vai deixar você mais inteligente. Vocês foram ótimos alunos e vão ganhar uma coroa, já que nós estudamos sobre os reis. Será que cabe no cabeção do Lelo? Acho que sim. Acho que não vai parar. Mas depois você vai para casa de coroa, mostra pra mamãe que vocês foram premiados, Lelo e Leleca. Depois eu coloco a coroa da Leleca, tá bom? Beijo, pessoal. Eba! Até a próxima videoaula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, pessoal!